Amados irmãos, amados amigos, amigas, irmãs, uma certa feita, uma criança perguntou para o pastor: Pastor, por que o senhor não é católico? E o pastor olhou para a criança e disse que Deus condena a idolatria. E ele diz em Êxodo 20, capítulo 3, 4 e 5, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. A palavra de Deus é a que rege todas as doutrinas cristãs no mundo. Portanto, como um pastor que conhece a Bíblia, jamais poderei seguir o catolicismo, porque é uma doutrina que ensina, venera a ídolos. Portanto, é condenado por Deus. Veja, é definitivo, é imperativo: não farás, não terás, não te curvarás, não te ajoelharás, não adorarás, não é? Então, os homens têm a tendência natural de só acreditar no que vê. Quem acompanhava Jesus, como Tomé, disse isso: só acredito quando eu ver, meter o dedo nas mãos para acreditar, vendo para crer. Portanto, meu irmão, é muito difícil ser cristão por isso, porque a nossa tendência é nós crermos apenas naquilo que nós vemos, naquilo que nós somos, naquilo que nós temos em mão. Portanto, nós temos que nos conscientizar de que a Bíblia é a bússola orientadora do caminho certo que nos fará realmente chegar a Deus, não é? Mas aí eu, assistindo aqui no YouTube, um padre dizendo: mas Deus não é incoerente. Deus mandou Moisés fazer uma serpente. Deus mandou fazer uma serpente. Como é que Deus condena fazer uma imagem e manda fazer uma serpente para que todos o adorassem? Não, meu amado, não é isso. Deus não mandou fazer a serpente para que adorasse. Deus mandou fazer aquela serpente como um símbolo. Observe um detalhe muito sério. Lá no Éden, quem foi que tentou a criatura de Deus? Quem foi que tentou a criação, imagem e semelhança de Deus? Satanás. Transformado, modificado em uma serpente, não é? Então, aquilo, quando Deus mandou que Moisés fizesse aquela imagem, o que é que estava acontecendo? Serpentes mordiam os egípcios, os judeus mordia e morria. E Deus mandou que ele fizesse uma serpente numa haste de bronze e erguesse. E aqueles que eram mordidos por quem? Pela serpente, morreria. Como morreu Adão e Eva e todos nós. Não da morte da vida, mas da morte espiritual. Nós somos destituídos da glória de Deus pelo pecado induzido à mulher e ao homem pela serpente. Então mostrava o poder de Deus agora sobre a serpente. E além disso, não era jamais uma imagem, era uma representação, era um símbolo que representava, naquele instante, Jesus sendo erguido na cruz, lá na cruz do Calvário. Ali onde ele veio a perecer, a morrer, a derramar o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu, ele saiu da cruz, ele não permanece na cruz, ele habita entre nós, ele diz: habitarei entre vós, não é?
Então Moisés intercedeu pelo povo perante Deus, que lhe ordenou que fizesse a serpente de bronze e a colocasse no altar, dizendo: aquele que for mordido, mas olhar para ela ficará com vida, será salvo. Assim como nos nossos dias, nós pecamos, erramos, estamos mortos para Deus. Mas quando olhamos para a cruz, para o Calvário e aceitamos Jesus, nós somos restituídos ao direito, recebemos das mãos de Deus o direito de sermos chamados seus filhos. A idolatria, meu amigo, minha amiga, é um perigo. A idolatria leva à perdição e à morte. A idolatria nos leva a adorar outras coisas que não são Deus, que não é Deus. Apenas Deus merece a nossa adoração. Nada é mais importante do que amar a Deus sobre todas as coisas. O catolicismo não nos ensina isso, principalmente esse catolicismo romano, não é? Ele afirma que é o único representante de Deus aqui na terra, na fé cristã. Isso não é verdade. Ensinam que fora da igreja católica romana não há salvação. Também é outro equívoco, outro engano, outra mentira. Quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil em 2007, disse em seu discurso que os católicos devem ser mais práticos em sua fé, com o objetivo de deter o avanço das seitas. Ele considera como seita todo segmento cristão que não tem vínculo com a Igreja Católica na América do Sul e em todos os países onde existe o catolicismo. Portanto, será mesmo que a seita romana é verdadeiramente representante de Cristo na Terra? Será que a salvação em Cristo só no catolicismo romano? Estará certo o Papa Bento XVI ao chamar de seita qualquer outro segmento cristão que não seja ligado ao catolicismo? Vamos responder. Vamos provar dentro da Bíblia, respondendo dentro da Bíblia católica, que ele está errado. Portanto, existem muitas razões para que nós não sejamos cristãos, católicos. Eles se dizem cristãos, mas não adoram Cristo, adoram Maria, adoram José, adoram Filipe, adoram todos os discípulos e até outros deuses gregos e outros que são criados durante o século atual que nós estamos. No século passado foram consagrados santos vários outros humanos, pecadores, como Maria, como José, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Lucas 24, 47 a 49, a palavra de Deus nos diz: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. No versículo 48 ele diz: e destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Porque como um homem natural, nós não teríamos força, nem poder, nem sabedoria, entendimento, discernimento de falar deste grande Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida eterna, com autoridade. Fugiríamos com pavor, com medo, mas ele nos reveste de poder, de sabedoria, de entendimento, de coragem e de certeza que a vitória é nossa. Ainda em Atos, no capítulo 1, versículo 4, ele nos diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, que é verdadeira. Ser cristão é adorar Cristo em espírito e em verdade, e não em idólatra, não com símbolos, não com imagem, não com escultura, não com fotografias, em espírito e em verdade. A autoridade da Bíblia está acima de todas as autoridades de qualquer igreja, de qualquer denominação. A autoridade de Cristo, da igreja, está acima de tudo. Da palavra de Deus está acima de tudo, meus irmãos. É necessário que compreendamos
que Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele nos dá o conhecimento e a sabedoria para que possamos levar este Evangelho Santo a toda a criatura. Portanto, a Igreja Católica, prestem bem atenção, a Igreja Católica em 1546 colocou a tradição da Igreja em pé de igualdade com as Escrituras. Isso significa que só a Igreja Romana determina o que é verdade e o que não é na Bíblia. A verdade está única e exclusivamente na Bíblia e não na Igreja Católica. Isso sim é a verdade que Cristo nos orienta e nos manda caminhar sobre elas, lado a lado com ela. Um dos exemplos está no século IV. A Igreja Romana estabeleceu orações pelos mortos e sinal da cruz feito no ar. No ano 1100, depois de Cristo, introduz a Igreja culto aos anjos. Isso não existe. O culto é devido a Deus diretamente. Em Mateus 15:3, Marcos 7:17, 2 Timóteo 3:16, a Bíblia tem autoridade suprema e não a igreja. Nós devemos aceitar a verdade, meu amado. A verdade única e exclusivamente que está na palavra de Deus e não em uma interpretação particular de uma entidade que se diz religiosa. 1 Coríntios capítulo 4:6 e Apocalipse 22:18. A igreja tem uma história, tem um passado, tem um presente e tem um futuro escrito na Bíblia. O que você quiser, ela lhe responde. A Bíblia nos ensina que só devemos aceitar 66 livros da Escritura como inspiração por Deus e não 73 como a Igreja Católica. Portanto, meu amado amigo, ser cristão não é ser católico. Ser cristão é seguir a Cristo com fidelidade. Os 7 livros escritos a mais na Bíblia Católica foram acrescentados em 8 de abril de 1546, no Concílio de Trento, porque em 1545 eles escreveram o 1º e 2º Macabeus e acrescentaram os feitos a Esther e a Daniel. E o Senhor diz que qualquer tio ou cedilha que acrescenta a sua palavra, os pecados, ou melhor, maldições da Bíblia estarão sobre aquela pessoa. Tem também Baruque, que diz que Deus ouve as orações dos mortos. Macabeus pede desculpa por seus erros. Deus nunca errou. Deus não tem erro. Eles dizem aí que a Bíblia tem contradições. Não tem contradições. Quando a Bíblia diz, Deus mandou matar. Deus mandou matar por quê? Porque Deus disse, se tu fizeres assim, tu morrerás. Então não é contradição, o homem sabe que vai morrer se está no pecado. O homem sabe se estiver no pecado, não irá para o céu, irá para o inferno. Então não há contradição. E ele disse, se aceitares meu Filho Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, será salvo tu e a tua casa. Seguir o catolicismo é a mesma coisa que seguir o espiritismo, que é condenado por Deus. Sem sombra de dúvida, não deixa dúvida quanto a isso. Portanto, como eu poderia ser católico? Como pastor, poderia ser católico? A partir do momento que os sacerdotes católicos ensinam os seus seguidores a intercederem a Maria, João, José, Pedro ou qualquer outro que está morto, ensinam práticas espirituais e consultar a morte. E o Senhor diz, pedi a mim, pedi a Deus em meu nome, te será concedido. Deveis culto a mim, adoração a mim, curvai-vos perante mim. Não há um outro Deus entre o Deus Pai e o Filho. Não há um outro Deus. São únicos. A idolatria é um grande pecado diante de Deus. O 3º catecismo, na página 75 da Igreja Católica, ensina que se deve prestar honra e veneração às imagens de escultura. Vejam, lá em Êxodo, eu acabei de ler no início, não faça imagem nem escultura, não se curve, não adore,
Portanto, condenado piamente, sem sombra de dúvida. Se você faz, está indo de encontro à vontade de Deus. Nós não podemos abrir mão disso. A imagem e a escultura, que é o mesmo que ídolo, é condenado expressamente por Deus em vários livros, em Êxodo 24, Deuteronômio 7, 25 e 26, em Abacuque 2, 18 e 19, em Oséias 4, 12, em Mateus 4, 10. O batismo, meu irmão, é uma confirmação de fé e não um meio de salvação. É a confirmação da fé. O batismo não salva. Quem salva é Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina que Jesus não cometeu pecado algum. A Bíblia é clara. Vejam bem, vamos voltar um pouco ao batismo. O batismo trata de um ato de obediência que expressa fé, a fé que nós revelamos nos batismos em Cristo. E confirmamos a nossa salvação, a nossa entrega pessoal. Uma criança não tem noção disso, não tem entendimento suficiente para obedecer e expressar sua fé em Cristo. Aliás, o próprio Salvador foi batizado aos 30 anos de idade. Está em Lucas 3, 21, 23 e Marcos 16, 15 e 16. A palavra de Deus nos ensina, meu irmão, que Jesus não cometeu pecado algum. Em Lucas 6, 46 e 47, vou ler antes Abacuque 9, 28, 1. O ensino católico diz que Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher que não cometeu pecado algum. Está errado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em Lucas 6, 46, 47, a própria Maria, preste bem atenção a este versículo, anote, Lucas 6, 46, leia na Bíblia Católica, porque esse estudo foi feito na Bíblia Católica. Preste bem atenção, Lucas 46, 6, 46, 47. A própria Maria declarou-se pecadora como qualquer outra pessoa. Em Lucas 2, 22 e 24, ela mesma se inclui no sacrifício de um par de rolas pelo seu pecado. Leia a Bíblia. Não siga cegamente pastores, nem tampouco padres. Leia a Bíblia. Hoje nós temos pastores que pregam o evangelho anátema, um evangelho errado, enganoso, mentiroso, um evangelho comercial, e não há dinheiro que pague o valor da palavra de Deus. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Em Lucas 6, 46, 47, Maria diz isso. Se confessa pecadora, como foi lido há pouco instante. Portanto, meu amado, abra seus olhos e siga o caminho de Jesus Cristo. Por isso, não posso, em hipótese nenhuma, ser católico. Ainda, Cristo é o único, o grande fundamento da igreja. A igreja revela, a história da igreja revela que o papado foi instituído com fins políticos. O primeiro papa foi Leão I e não Pedro. Pedro jamais foi papa. A igreja católica já existia no Velho Testamento. Já existia a idolatria, já existiam os bispos, os arcebispos, os cardeais. Os cardeais eram ligados diretamente ao papa. Perseguiam já os cristãos daquela época. Na vinda de Cristo, a mesma coisa. Era a igreja católica que perseguia os cristãos, eram os cardeais. O imperador era o representante de Deus, era o Papa, que depois foi dividido. Dividiram, separaram o Estado já nos séculos XVI, se não me falha a memória. Separaram a Igreja Católica, separou o papado do império. A história revela.
O título de Papa não existe na Bíblia, está em Efésios capítulo 2, capítulo 4, 11, 2. Usa-se também Mateus capítulo 16, 16 a 19, para afirmar-se que Pedro foi o primeiro Papa. Não é verdade. O termo usado por Jesus para Pedro é pedra. Contudo, a palavra no grego é Petros. Jesus empregou-a com o sentido de pedrinha, pedrinha pequena, sem valor. Já para a palavra pedra, na frase sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus usou o termo grego, Petras, para designar rocha grande. Por isso ele diz, eu sou a rocha. Eu sou a pedra fundamental, Jesus, e não Pedro. A Bíblia ensina que Pedro não passa de uma pequena parte da edificação pela pregação do Evangelho. Ele mesmo escreveu que Jesus é a pedra de esquina. Está em 1 Pedro, capítulo 2, 4 a 10. A salvação é eterna e só através de Jesus Cristo. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Para o catolicismo, as boas obras ajudam na salvação. Mas não é verdade. É uma doutrina de mentiras, de enganos, como muitas outras que existem no mundo. Lamentável, mas terei que parar. Se você gostou, dê o seu like, dê o seu gostei, faça um comentário. Em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome de Jesus. Os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.